Muitos profissionais fazem uso do Quati e da teoria dos tipos psicológicos na condução de seleção e processos dentro das organizações. E muitas vezes, para se conseguir identificar qual o melhor profissional, utilizando a teoria dos tipos psicológicos, as pessoas se sentem um tanto perdidas. Por quê? Nas descrições de função, nas descrições de cargo, de tarefas, que muitas empresas têm, essas descrições são gerais, essas descrições contam exatamente o que o indivíduo faz, porém não há uma linguagem do ponto de vista da tipologia. E assim, o profissional que vai se utilizar da teoria dos tipos psicológicos ou do teste Quati em processo de seleção, tem que fazer um exercício de identificar quais são as características tipológicas de uma vaga. Quais são as características tipológicas exigidas para atuar numa determinada função, numa determinada tarefa? Pensando nessa dificuldade, nós desenvolvemos um instrumento chamado DTO, Diagnóstico Tipológico Organizacional 2. Esse instrumento facilita que a gente tenha uma interface entre a descrição da função, ou da tarefa, ou do cargo, em uma linguagem tipológica, de forma que a gente possa aproximar essa descrição com a descrição dos tipos psicológicos. Esse instrumento facilita que a gente tenha uma interface entre a descrição da função, ou da tarefa, ou do cargo, em uma linguagem tipológica, de forma que a gente possa aproximar essa descrição com a descrição dos tipos psicológicos. Esse instrumento ele é aplicado de forma coletiva, né, de 3 a 5 participantes para proceder à resposta das questões numa única folha de respostas. Essa resposta deve se chegar com base num consenso entre todos os participantes, que são pessoas que trabalham nessa área, pessoas que têm contato com a tarefa, ou subalternos e superiores, que conhecem bem a área que está sendo analisada. Esses resultados transformarão a descrição de função, a descrição da tarefa, em um tipo psicológico, em uma expressão da tipologia, o que facilita cruzar com os dados do Quati em processo de seleção. Como o DTO é um instrumento de aplicação coletiva e não se está fazendo a avaliação tipológica de qualquer pessoa, ele não é considerado um instrumento psicológico, embora se utilize de uma teoria psicológica. Porque o que se está fazendo realmente é analisando as tarefas, as atividades e não a personalidade de alguém. Portanto, ele é um instrumento de uso mais amplo do que somente restrito ao psicólogo. Quando se usa o DTO2 para se compreender quais as tarefas são exigidas para uma determinada função, se tem uma melhor visão de qual o padrão tipológico que vai ser mais adequado para aquela tarefa ou para aquela vaga, para aquele cargo que está sendo selecionado. Portanto, eu sugiro às pessoas que utilizam o Quati, a teoria dos tipos, em processos organizacionais, que também conheçam o DTO2 como instrumento de apoio para que se tenha uma interface entre a linguagem organizacional, a linguagem da descrição de função, de cargo e a linguagem tipológica que é específica do teste Quati.